Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente veio falar um pouquinho de um assunto que está no Ler e Escrever de vocês, né? Na verdade, a gente já tem estudado, já tem dado continuidade a esse trabalho desde o quarto ano, então é uma retomada e uma ampliação do conhecimento, né? Nós vamos falar de leitura de notícia e eu vou ler com vocês duas notícias e auxiliar aí vocês na atividade, tá? Que está pedindo no Ler e Escrever. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam a diferença entre notícia e reportagem, porque é muito comum a gente se confundir e achar que é uma coisa só, e não é. Aqui do ladinho, vocês veem, tem a diferença entre notícia e reportagem, comentada por uma especialista, né, da área. Ninguém melhor que um especialista para falar sobre o assunto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês e depois eu disponibilizo também lá no site ou no grupo dos pais, né, o vídeo que ela explica também, ela como especialista. Não deixem de assistir, porque apesar da professora já ter explicado, vocês acharem que já entendeu, conhecimento nunca é demais e às vezes alguma coisa que ela fala de uma maneira diferente do jeito que a professora falou, vocês entendem melhor, né? Então vamos lá. A notícia, ela tem sua forma parece uma pirâmide invertida. Então, a pirâmide é isso aqui, né? Só que é invertida. Então, a ponta dela fica para baixo, né? Ela tem uma pauta breve, rápida, tá? E a notícia, seu lead trabalha com 6 perguntinhas básicas. O lead dela, quer dizer, o texto em si, né? Primeiro parágrafo da notícia, ele responde 6 perguntinhas básicas. A reportagem não é a pirâmide invertida, né? Ela tem uma pauta mais aprofundada, então ela tem mais detalhes sobre o assunto e não necessariamente tem um lead, não tem que seguir responder 6 perguntas básicas, né? A reportagem, a diferença maior entre a reportagem e a notícia é algo para te noticiar, trazer uma informação rápida sobre um acontecimento. A reportagem ela já vai trazer mais detalhes sobre aquele acontecimento. Ela normalmente acontece posterior, né, à notícia. Então, primeiro se dá uma notícia de algum acontecimento e depois se vem uma reportagem explicando, dando detalhes sobre esse acontecimento. Então, ela é maior, ela é mais ampla, com mais riqueza de detalhes. Agora, eu vou fazer com vocês a leitura dessa notícia, tá bom? Para a gente entender melhor isso na prática, tá? Essa notícia é de São Paulo, dia 23 de outubro de 2019. Animais resgatados. Elaboração pela equipe CIAI. Segundo a ONG Amor de Quatro Patas, nesta última sexta-feira foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo. O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem ali nas redondezas, próximos, né? Porém, nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Segundo Paula Alves, que é representante da ONG, os animais, sendo alguns de raça, foram encontrados em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados em estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Porém, os demais foram levados para a ONG, onde os bichinhos contaram com o apoio de alguns veterinários que prontamente auxiliaram no seu atendimento. Em breve estarão em condições de serem adotados e terem um novo lar, né? Ou um lar de verdade. Paula Alves ainda relata que, em média, a ONG recebe mais de 15 denúncias por mês. Porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado devido à demanda de transporte e abrigo para esses animais. Por esse motivo, ela incentiva todos os cidadãos a colaborarem, apoiando as ações de resgate, para que assim outras vidas de quatro patas possam ser salvas. Gente, essa aí é uma notícia, né, dos animais resgatados.
E eu queria saber, assim, que lendo aqui com a professora, ouvindo que a professora comentou, né, da notícia, o que vocês acham sobre essa situação, né? Não é uma coisa muito bonita de se ver, da gente imaginar, né, que infelizmente alguns animaizinhos estejam sofrendo maltratos, passando por situações assim que a gente não deseja para ninguém, muito menos para os animaizinhos também, que também são seres vivos e merecem nosso respeito. Fazem parte do mundo em que a gente vive, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Se eu fosse escrever uma carta de leitor aí, qual seria a minha opinião sobre o assunto, né? Então eu paro, leio e ponho no papel ou aqui nas minhas ideias, qual a minha opinião sobre essa situação? O que, que eu escreveria para o jornal, né? E aí a gente também já vai praticando a escrita da carta de leitor, que é uma prática. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Então vamos lá. Aqui, voltando lá para aquela nossa ideia de pirâmide invertida, o clímax da notícia, né? O auge da notícia, o momento maior, está sempre no topo da pirâmide invertida. Né? E ali é onde a gente vai ter o lead, no primeiro parágrafo. É onde eu vou saber quem, o que aconteceu, para quem que aconteceu, quando que aconteceu, onde aconteceu, como e o porquê. Então, por isso que fala que a notícia ela é mais direta, né? Porque ela já, logo no primeiro parágrafo, ela já responde a 6 questionamentos que dão todas as informações mais relevantes da notícia. E aí depois vem algumas informações complementares, né? E detalhes de importância medianas e secundários, para finalizar, para concluir, né? Mas o topo, o clima da notícia está sempre no primeiro parágrafo, né? E essa aí é a pirâmide invertida, tá? Porque ao invés de estar lá na ponta, está lá na base, né? E a base está virada para cima. E aí a gente já sabe localizar, identificar, né, nos gêneros textuais uma notícia. Quando a gente pega lá o primeiro parágrafo, a gente vê que já tem todas as respostas. E se eu quiser continuar lendo, é para mim saber informações complementares e detalhes secundários. Mas eu já tenho todas as respostas no primeiro parágrafo, né? E agora a gente vai fazer uma atividade aí do ler, que inclusive está pedindo no próprio ler, né? Que a gente localize na notícia as partes que chamamos de clímax, né? Que são o lead da notícia, o primeiro parágrafo, onde responde as perguntas: quem, o que, quando, onde, como e o porquê. Né? Então, vocês vão aí no próprio ler de vocês e vão localizar para mim. Lembrando que eu já falei que o clímax, né, que está lá na base da pirâmide invertida, ele responde as 6 perguntas e ele está sempre no lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Então, eu vou procurar onde essas informações? Né? No máximo, indo para o segundo. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem aí no ler de vocês, com um marca-texto, um lápis, circular, grifar essas informações. Quem? Quem? Então, vamos lá. Grifou? O quê? O que aconteceu? Grifaram? Quando que isso aconteceu? Localizaram? Aonde? Dá para saber aonde na notícia? Aí. Como que ocorreu? Como que foi a situação? E por que aconteceu isso? Né? Localizaram, grifaram, procure com calma, se precisar dar uma pausa no vídeo, tá bom? E vamos lá, vamos desafiando a nossa mente, nosso cérebro a entender melhor esse gênero textual. Então, respondendo aí no quadro: quem, o que, quando, onde, como
E por quê? Vamos lá responder? Respondam com calma, pensem bastante. Por que que aconteceu isso? O que que aconteceu? E como que isso aconteceu? O que fala na notícia que aconteceu? E como que isso aconteceu? Como que conseguiu fazer com que isso acontecesse? Né? Então vamos lá, ó. Quem? A ONG, né? Tá bem claro no primeiro parágrafo. O quê? O que que aconteceu? Ela resgatou, né, a resgate de 80 cachorros de um canil clandestino. Quando foi? Na última sexta-feira. E aonde? Foi no interior de São Paulo. E como que isso aconteceu? Como que chegou a conseguir resgatar esses 80 cachorros do canil clandestino? Com a denúncia anônima, né? E por que que eles tiveram que resgatar? Porque os animais estavam sofrendo os maus tratos, né? E eles não podiam deixar isso acontecer. Então eu creio aí que vocês agora, com o livro de vocês à mão e com o gabarito aqui na tela, vão fazer aí uma verificação para ver se vocês conseguiram localizar todas as informações e identificarem que elas aparecem basicamente no primeiro parágrafo, que é a característica marcante de uma notícia, certo? Vamos para a segunda leitura, a segunda notícia? Se precisarem, gente, põe a pausa, faça com calma, depois solta a professora. Vamos lá. São Paulo, 23 de outubro de 2019. Os dinossauros vão invadir São Paulo. Neste final de semana, uma rede de shopping em São Paulo anunciou que irá receber no próximo mês 3 novos e inusitados visitantes: o Tiranossauro Rex, Velociraptor e Pterossauro. Eles irão compor a entrada do shopping em homenagem aos 66 milhões de anos da era dos dinossauros. No entanto, eles não são de verdade, né? Graças a Deus. São dinossauros feitos com material especial e que pesam em média 700 quilos. Pensa, gente. Serão transportados por guindastes de aço, garantindo assim a segurança na hora da locomoção, né? Certamente eles farão a alegria da garotada que é fanática, fissurada por dinossauro, afirmou o diretor do show. Gustavo Almeida, que também garante que o número de visitantes do shopping irá dobrar neste mês devido à presença desses gigantes. A ideia é proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas, afirmou também o diretor. Observe que esse trecho, ó, a ideia é proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as nossas lojas, afirmou também o diretor, aparece entre aspas. Por quê? Porque se trata da fala do diretor, né? Então, quando uma pessoa está falando numa reportagem ou numa notícia, ela aparece sempre entre aspas para dizer que aquilo ali é a fala da pessoa na íntegra, né? Para garantir a alegria da garotada, os organizadores do shopping elaboraram um sistema de sessão de fotos, que contará com o apoio de outros funcionários, para que todas as famílias possam levar para casa a lembrança dos gigantes. Certamente a garotada vai se encantar com a chegada desses visitantes, tão aguardados. Muito legal, né, gente, saber que no meio dessa última notícia que foi triste, né, sobre maus tratos dos animais, a gente também tem notícias boas, né, que proporcionam conhecimento, diversão. Os dinossauros são seres que a gente não teve o prazer ou o desprazer, não sei, de conviver junto com eles, né? Mas ele encanta muito, traz muita curiosidade, até hoje é muito estudado, né? Para a gente entender melhor por que eles desapareceram. Então, é uma maneira da gente imaginar, né? Como foi, através é, dessas, desses, como é que a gente fala, gente? Esses maquetes, né? Mas gigantes do dinossauro, essas réplicas. Essa era a palavra que tinha sumido. Então vamos lá. Agora é com vocês, gente. Usem a mesma estratégia. Lembra da pirâmide invertida?
né? Lembra que o clímax da notícia está sempre aqui na base, ele vem com tudo respondendo a essas questões. E agora vocês vão nesta notícia, que vocês também têm o ler e escrever de vocês, grifar e localizar essas informações. Quem, o que, quando, onde, como e por quê, tá? Vamos lá, pensa aí, lembrando da notícia, quem? Quem que é o responsável? Pensaram? Achou? Eu sei que vocês são rápidos. O que que vai acontecer? O que está acontecendo? Está sendo noticiado? Agora diga aí para mim, localiza aí para mim no clímax. Quando que vai acontecer? Aonde? Tá fácil essa, hein, gente? Muito fácil. Como que vai ser? Como que vai acontecer isso que foi noticiado? E por quê? Por que que vai acontecer isso? Eu tenho certeza que vocês são maravilhosos e que vão ter localizado todas essas informações no lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, e aonde a gente também chama de clímax da notícia, né? Na base da pirâmide. Vamos conferir? Aí, gente, quem? Uma rede de shopping de São Paulo, né? E o que que eles vão fazer? Eles irão receber 3 inusitados visitantes, que é o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Pterossauro. Quando? Neste final de semana. Aonde que vai ficar? Nas entradas do shopping, né? E como serão? Como que eles vão colocar esses 3 visitantes? Eles serão transportados por guindastes de aço, ainda complementa lá na notícia, para a segurança, né, na hora do transporte. E por que que eles estão fazendo isso? Para homenagear, né, os 66 milhões de anos da era dos dinossauros. Mas também poderia dizer que é para a alegria da criançada e também para ajudar a chamar mais clientes para os shoppings e assim aumentar as vendas dos comerciantes, né? Também não estaria errado, tá bom? Mas como a gente falou que a base da pirâmide ela é invertida e que lá se contém as 6 perguntas e é o clímax, então a gente vai usar aquilo que está logo no começo, né? Não os detalhes menos relevantes da notícia, tá? Gente, essa é a atividade do ler, né? Que era para vocês analisarem, lendo essa notícia e analisarem essas partes que compõem a notícia. Eu espero que vocês tenham conseguido entender claramente e que toda vez que vocês leem uma notícia agora, vocês lembrem-se, né, dessas informações e, e já saibam onde procurar. Se ficar com dúvida, assiste novamente, entre em contato com a professora e não esqueçam, gente, de assistir a vídeo onde nós temos aí uma profissional da área também fazendo as explicações dela. É muito importante ouvir isso do profissional, porque o profissional ele vai validar o que a professora te explicou e ele trabalha com isso todos os dias, tá bom? Eu vou disponibilizar o link para vocês lá no site. É só estar assistindo e botando as mãos na massa, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima aula, tá bom?